Rapaziada, eu queria comentar com vocês a respeito de um vídeo curto que o Renan Santos gravou a respeito do rachador e a lei da misoginia. Assiste aí esse corte que daqui a pouco eu volto dando minha opinião, firmeza? Se você é homem de direita, Flávio Bolsonaro te traiu e vai te colocar na cadeia. Flávio Bolsonaro votou a favor da lei feminista que qualifica misoginia, um termo muito aberto que cabe qualquer coisa, ao crime de racismo, tornando inafiançável o crime de misoginia, levando homens ou até mulheres que são misóginas à cadeia por 2 a 5 anos. Foi isso que ele, o direitista Flávio Bolsonaro e toda a bancada do PL, partido de direita lá no Senado, votaram. Não adianta fingir, não adianta tentar arrumar desculpa, não adianta tentar durar a pílula. O Flávio Bolsonaro votou a favor disso. E ele já vinha dizendo essa sandice já faz certo tempo, quando ele tava no caminhão de som na Paulista, que supostamente era pra lutar contra o Alexandre de Moraes, que era supostamente pra falar da roubalheira do Banco Master, ele foi fazer campanha, dizer que o pai dele aumentou o Bolsa Família, é eleitor de direita. Foi lá falar, eu aumento o Bolsa Família, e que eles votaram leis a favor das mulheres. Mulheres, vocês estão aqui? Na época do presidente Bolsonaro, vocês eram protegidas. Foram mais de 40 leis sancionadas pelo presidente Bolsonaro em defesa das mulheres. E veja, eu sou a favor de leis muito duras para proteger a mulher. Duras no sentido de que homem que bate em mulher, homem que assalta a mulher, homem que estupra a mulher, tem que ter pena assim, pena de morte, especialmente pro estuprador. Agora, meu amigo, qualquer coisa vira misoginia. Qualquer coisa pode ser entendida como misoginia. Uma piada pode ser entendida como misoginia, vai dar cadeia. Um vídeo no YouTube sobre uma influenciadora que tem um comportamento A, B ou C, misoginia. Você criticou uma artista que rebolou e usou uma roupa assim assada, misoginia. Você não pode mais falar nada, porque a natureza feminina ali foi transformada num vetor pra te colocar em cana. No fundo, o que o Flávio, o direitista, Flávio Bolsonaro, o direitista, o Flávio, meu amigo Flávio fez, o que seu amigo Flávio fez, foi muito simples. Ele deu pra esquerda instrumentos pra colocar você na cadeia. Flávio Bolsonaro, você não vai poder fugir de mim. Eu vou nos debates. Eu vou cobrar toda a roubalheira tua. Eu vou cobrar todos esses votos picaretas que você fez. Isso é voto de picareta. Você é um moleque. Você é um moleque, Flávio Bolsonaro. Tua candidatura acabou. Meu nome é Renan Santos. Sou pré-candidato a presidente da República e eu não voto a favor de maluquice que vai botar brasileiro em cana. Rapaziada, essa é a nossa situação. Olha a situação que nós estamos. O candidato da direita aprovando as maiores atrocidades da esquerda. Cara, isso é direita? Isso, como que um sujeito desse tem coragem de abrir essa boca de caçapa, essa boca de bueiro e dizer que ele é de direita? Meu amigo, que negócio grotesco, que negócio absurdo, irmão. Que negócio absurdo. Essa lei é um tapa na cara de todo direitista. Essa lei ela só vai ser utilizada para perseguir pessoas de direita. Isso é óbvio. Isso é mais que óbvio. É igual o Renan Santos comentou nesse vídeo. O Flávio Bolsonaro acabou de entregar uma ferramenta de perseguição na mão da esquerda. É simplesmente isso. Essa é a direita. Essa é a direita. Eu vou falar pra você, viu? Vai ser muito difícil, cara, essas próximas eleições. Milhões e milhões de pessoas batendo no peito e defendendo Flávio Bolsonaro como o candidato da direita. Como o direitista. Caraca, bicho. Caraca, que negócio absurdo, cara. Que negócio absurdo. Eu vou tocar nos pontos aqui. A minha opinião, eu acho que, na verdade, ninguém do MBL vai falar algo parecido com isso. Ninguém do MBL vai falar o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu tenho uma opinião que ela é bastante peculiar no meio MBL. Ninguém vai falar isso que eu vou falar aqui agora. Eu tenho uma opinião um pouco não um pouco diferente. É que simplesmente ninguém vai falar o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Cara, pra mim, essa questão, ela não é uma questão política. Não, isso é só política, é a esquerda. Não, cara, veja só, eles querem destruir a sociedade como conhecemos. Eles são demônios. Cara, esse pessoal são demônios. Eles não são pessoas normais. Isso não é uma questão meramente política, uma ideologia. Não, irmão. Não. Eu não sei se você acredita em Deus, se você é ateu. Pra mim, existe uma questão espiritual por trás disso. Porque se você parar pra pensar, a intenção desse pessoal é destruir a família, como nós conhecemos, certo? Qual a melhor forma? Qual a melhor forma de você destruir a família como conhecemos? Colocando o homem contra a mulher contra o homem, fazendo a mulher acreditar que o homem é um grande inimigo e fazendo os homens acreditarem que é melhor se afastar das mulheres.
Porque a qualquer momento você pode ter a sua vida simplesmente destruída por se aproximar de uma mulher. Entendeu? Essa é a intenção desses caras. E aí você vem falar que isso não tem uma questão espiritual. Irmão, qual seria a motivação desse pessoal de querer destruir algo tão natural que é a relação de homem e mulher? Irmão, você pode não perceber, mas essa lei, ela destrói, ela ajuda, ela pavimenta isso que nós vivemos na sociedade de homem, isso que nós vivemos na sociedade atual, de homens se afastando de mulheres ficando cada vez mais extremizadas, e aí o homem contra-atacando com movimentos extremos também, como o movimento Red Pill, entendeu? Cara, isso tudo é lenha na fogueira. Quando você pega o discurso Red Pill, eu não sou Red Pill, mas quando você pega o discurso Red Pill, ele vai muito nessa linha, entendeu? De que as mulheres, elas estão ganhando uma defesa ampla e gigantesca das leis, por exemplo, do nosso judiciário. As mulheres têm um monte de proteções, inclusive as mulheres já possuem leis, as mulheres já possuem muitas vantagens em relação aos homens. Se a gente for pegar aqui a aposentadoria, a mulher contribui menos, se aposenta mais cedo, o homem contribui mais, se aposenta mais tarde e ainda tem um agravante. Além do homem contribuir mais e se aposentar mais tarde, o homem ainda morre mais cedo. Então essa seria de fato a maior injustiça que existe a maior injustiça social que existe é essa. Veja só, a maior injustiça social que acontece na sociedade, quem sofre é o homem. O homem trabalha mais, o homem se aposenta mais tarde e morre mais cedo. As mulheres contribuem menos, se aposentam mais cedo e vivem muito mais que o homem. Ou seja, no frigir dos ovos, veja só, como as mulheres têm vantagem na sociedade. Olha só, no frigir dos ovos, o que isso significa? Significa que, no final das contas, a mulher se aposenta e ainda vive 25, 30 anos. O homem, quando se aposenta, ele vai viver 10 anos, 15, 17 anos, 18, porque o homem morre muito mais cedo. Enquanto o homem vai curtir a aposentadoria dele depois que ele se aposentar, enquanto o homem vai curtir a aposentadoria dele, sei lá, 10, 15, 18, 20 anos, irmão, como a mulher vive muito mais, ela vai aproveitar a aposentadoria dela 20, 25, 30 anos, 35 anos. A mulher vive muito mais do que o homem, não é pouco, é muito mais. Ou seja, essa seria a maior injustiça da sociedade. E, cara, os homens também não se articulam para brigar por direito dos homens. Que mano é direito dos homens? Não existe esse negócio, entendeu? Quem se articula são as mulheres. Quem são utilizadas como massa de manobra são as mulheres, entendeu? Existe um grupo político que toma conta do pensamento feminino e faz com que as mulheres se tornem totalmente doutrinadas, cooptadas por uma ideologia demoníaca. Pra mim, isso tem uma questão espiritual demoníaca, cara. Eu não sei se você acredita nisso, se você é ateu, se você acredita em Deus. Pra mim, não existe um outro motivo deles quererem destruir a família. Não existe um outro motivo, entendeu? Pra mim, o motivo é espiritual. Eles querem destruir a sociedade como conhecemos. A questão paterna, a questão do pai, a questão da mãe. Entendeu? Todo mundo, nós já sabemos, inclusive o Renan cita isso direto. Lares que crescem sem a figura paterna, a chance do filho se tornar um criminoso explode. A chance do indivíduo que cresce sem a figura paterna, a chance desse indivíduo se tornar um criminoso é enorme. Se você pegar a massa carcerária, se você pegar os indivíduos que compõem um presídio, 60, 70, 75% dos presidiários cresceram em um lar onde não existia a figura de um pai, apenas da mãe. Por quê? Cara, são inúmeros motivos, mas um dos motivos é a mãe tem menos presença, cara. Um filho, ele vai ter, de forma muito natural, ele vai ter menos medo da mãe do que do pai, isso é óbvio. E ainda tem outra coisa, a mãe tem que sair muitas vezes, a mãe tem que sair para trabalhar, e esse moleque vai ficar na guarda de quem? Muitas vezes ele vai ficar na rua, ou quem vai tomar conta dele são os avós. Entendeu? Que já não possuem mais energia para cuidar de um garoto, de uma criança. Ou seja, a mãe vai trabalhar e esse moleque vai ficar nas ruas. E aí vai começar a andar com quem não presta. E assim surge um novo criminoso. Você entende? Então, você destruir o relacionamento de homem e mulher vai piorar cada vez mais a sociedade. Porque os homens não vão querer se relacionar com mulheres, cara. A partir do momento que tudo é misoginia, que tudo é crime, que tudo é sexismo, irmão, esquece. Eles estão destruindo a relação de homem e mulher. Eles estão conseguindo, o que antigamente era só teoria da conspiração, hoje em dia está se tornando realidade. Eles estão conseguindo destruir a relação de homem e mulher, irmão. Eles estão conseguindo destruir.
Eu já vi vários vídeos já, sei lá, a mulher quebra a casa inteira e se machuca. Aí ela vai na delegacia e diz que o marido bateu nela. A viatura chega lá e leva o cara em cana, entendeu? Eu vi um vídeo, tem um tempo já. Aí o cara foi preso, e essa história que eu acabei de contar é real. A mulher quebrou a casa inteira e acabou se cortando no vidro do fogão, da porta, sei lá. Aí ela foi na delegacia e disse que foi agredida. A polícia simplesmente chegou lá, não fez exame de corpo de delito, porcaria nenhuma, irmão. Simplesmente levou o cara em cana. O cara só foi solto porque o filho dele estava presente e viu que a mãe dele tinha se cortado, tinha se machucado sozinha. Aí ele foi lá na delegacia, contou toda a história. Aí, por ele estar presente e ele ver que a mãe dele se cortou sozinha, ele foi lá, contou toda a verdade e o cara foi solto. Mas e se o moleque não tivesse presente na hora? O cara estaria preso até hoje, irmão. Talvez até sendo violentado dentro da cadeia. Porque a gente sabe que isso acontece. Bizarro, irmão. É bizarro. Essa lei é simplesmente bizarra. As pessoas não têm noção da gravidade que é uma lei dessa. A sociedade não tem noção da gravidade que é uma lei dessa, entendeu? Cara, isso é simplesmente bizarro. Aí o que vai acontecer? A autocensura. Porque a partir do momento que tudo é misoginia, você vai pensar duas vezes antes de abrir a boca. Deixar de expressar determinadas opiniões. Exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Eu curto vôlei feminino. É um esporte em que as mulheres dominam. E, cara, vôlei feminino é muito massa. Mas eu detesto futebol feminino e narração feminina. Eu e milhões de homens. Por exemplo, eu dizer que eu odeio narração feminina já pode ser considerado misoginia. Você consegue perceber a gravidade disso? Você consegue perceber? Você está conseguindo perceber a gravidade disso? Se você disser na internet que narração feminina, que futebol feminino é ruim, você pode ser preso. Cara, isso é muito subjetivo, irmão. Misoginia pode ser qualquer coisa. Se você expressar uma opinião negativa a respeito de um comportamento de alguma mulher, isso pode ser enquadrado como misoginia, machismo, sexismo. E, cara, por aí vai. Você vai comer cana, irmão. Você vai comer cadeia, chilindró. Você tá entendendo? Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. É igual eu falei, é a destruição da sociedade. Homens e mulheres cada vez mais vão se distanciar, vão se extremizar. Homens vão cada vez mais se extremizar. Vão surgir grupos masculinistas de defesa do homem. E aí, esses grupos masculinistas, eles vão se passar também. Eles vão cometer excessos. Eles vão falar coisas que não devem. E aí, a perseguição vai aumentar cada vez mais. Esses grupos de homens serão cada vez mais perseguidos. Por exemplo, já estão querendo criminalizar esse tal do Red Pill aí na internet. Que se você parar pra analisar friamente o que os caras falam nos vídeos deles, cara, muitas coisas fazem sentido. Inclusive falar essa sigla aqui no YouTube pode inclusive prejudicar o alcance desse vídeo, porque os caras já estão extremamente queimados já. Não é legal você falar de pílula vermelha, entendeu? Não é legal você falar esse termo, Red Pill, não é legal. Não é legal. Porque já existe uma determinada censura das próprias redes com relação a conteúdo masculinista. Você tá entendendo? Então isso aqui vai acontecer muito, cara. Muita gente vai deixar de expressar opinião a respeito de determinados comportamentos de mulheres. E assim, opinião normal. Tipo, você falar que não gosta de determinada narradora, de que narração feminina é ruim. Olha lá, vão falar que você é misógino, machista, vão querer prender você. Cara, que negócio extraordinariamente bizarro, sinceramente. E óbvio, né? Só vai valer para um lado. Isso é óbvio, só vai valer para um lado. Se uma pessoa de esquerda ela pode ser misógina, machista, sexista, o tanto que ela quiser. Você quer a maior prova disso? Você quer a maior prova disso aqui que eu tô falando? Entra lá no perfil do Guto Zacarias e veja, procure um vídeo que ele postou, que ele estava sentado na rua, numa mesa, se eu não me engano, na Avenida Paulista, e chega uma mulher, cara, e começa a falar um monte de coisas racistas pra ele. E não dá nada. Não dá nada, a gente sabe que não dá nada. O esquerdista, ele tem o livre arbítrio, ele tem uma licença poética para praticar todo tipo de atrocidade. O esquerdista, ele pode te chamar de nazi, ele pode te chamar de macaco, cara, ele pode fazer o que quiser, a maior prova disso tá lá no perfil do Guto Zacarias. Tá lá, a mulher chamando ele de um monte de coisa absurda, que eu não sou nem louco de repetir aqui, senão esse vídeo aqui é perigoso ser excluído. E não vai dar nada, nunca dá nada.
O Guto Zacarias é um dos caras que mais sofrem um racismo escancarado e não dá nada, porque ele é de direita. E as pessoas que cometem racismo contra ele são de esquerda. Olha só, eu nunca vi alguém de esquerda sendo processado ou preso por um ato racista. Eu nunca vi. Nunca. Eu aposto que você também nunca viu alguém de esquerda sendo perseguido por algo do tipo. Ou machismo, sexismo, de forma alguma. De forma alguma. O esquerdista, ele tem como eu disse, ele tem uma licença poética. Sabe, é quase filosófico um esquerdista ser machista, racista. Não, ele está expressando o sentimento, a arte dele sendo racista. Pois é, quase isso, cara, é quase isso. Eles têm o livre-arbítrio para fazer praticamente o que eles quiserem. Então essa lei só vai valer para o direitista. Por exemplo, cara, a Samia Bonfim, patética a atuação da Samia Bonfim como política. Eu já não vou poder falar isso aqui, ó. Misoginia, machismo, entendeu? Você criticar a ação política. Se você fizer uma crítica extremamente técnica, ó, você tá errado nisso aqui. Opa, o que é isso aí? Se não é machismo, você está sendo misógino, hein? Isso aí é sexismo, é crime isso aí. Você não pode discordar de mim. Você não pode discordar de uma bela dama como eu, Samia Bonfim, que é um ser desprezível. Isso aqui, ó, eu chamar ela de um ser desprezível, eu já posso ir pra cadeia, irmão, só de falar isso aqui. Entendeu? Olha que negócio bizarro. Cara, não é fácil não, viu? Não é fácil não, bicho. Não é fácil a nossa situação. As coisas estão ficando cada vez piores. E o direitista, o grande direitista, o Flávio, meu amigo, que negócio patético. Foi lá naquele caminhão de som se gabar do pai dele ter aprovado mais de 40 leis feministas. Mais de 40, irmão. Mais de 40 leis feministas. O cara... Você percebe a direita, essa falsa direita, ela compra o discurso esquerdista, ela vai introduzindo discursos esquerdistas dentro do espectro da direita e o direitista aceita, entendeu? O direitista aceita. E se você falar alguma coisa, você está rachando a direita, para de criticar a direita, você está rachando a direita. Ô meu amigo, deixa eu falar um negócio pra você. Quem entende desse negócio de rachar é o Flávio. Eu não tenho nada a ver com esse negócio de rachar não, hein? Eu não tenho nada a ver com esse negócio de rachar. Quem entende de rachar é o Flávio. Pelo amor de Deus. Rapaziada, sabe o que você vai fazer agora? Sabe o que você vai fazer agora, na moral? Você vai apertar esse botão de inscreva-se aí. Você vai deixar um comentário nesse vídeo. E você vai deixar seu like, firmeza? Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui já me deu nos nervos, na moral mesmo. Já me deu nos nervos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.